Amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus envolva-nos nesta manhã, que possamos comungar os nossos pensamentos com esta espiritualidade, rogando dela todo o amparo que tanto necessitamos. Que os espíritos amigos visite-nos nesta manhã, trazendo aos corações amigos a esperança, estimulando-os na fé, procurando cada vez mais nos envolver na responsabilidade que compete a cada um a realizar, e que sintamos nos corações amigos esta alegria de compartilhar com todos esse momento fecundo do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos ler Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação dos mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer a ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram. Restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo ou do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústria e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhum de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhe preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Convidamos nossos irmãos a orar, a entrar em comunhão com estes espíritos que nos envolvem nesta manhã, rogando deles o amparo, a intuição, para que todos nós possamos alimentar os nossos pensamentos nesse diapasão do amor que eles vêm nos proporcionar. Mestre Jesus, que nesse instante estejamos todos envolvidos nessas vibrações e que a paz e a alegria possa ser constante a nos motivar ao trabalho do bem, ao exercício da caridade, estruturando dia após dia a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. O que seriam mundos inferiores e mundos superiores? Nós não temos noção do que são os mundos superiores, porque nunca vivemos por lá. Mas os mundos inferiores, nós já podemos perceber, porque já viemos de lá. Se hoje estamos no mundo de provas e expiação,
é sinal de que nós já percorremos esse caminho e que muitas vezes perduram ainda em nós requisitos destes mundos inferiores por uma ausência de educação que viesse modificar o nosso olhar e renovar as memórias que fazem parte do contexto de nossa reencarnação. O mundo inferior, ele tem características muito específicas, característica que nós vamos ver que demonstra ainda uma selvageria, um estado bárbaro, onde nós não reconhecemos o outro como espírito, ainda não aprendemos a amar o nosso próximo, ainda não respeitamos as leis que regem a nossa vida. E nos mundos mais atrasados, nós vamos ver que tudo é muito rudimentar. As casas, a forma de viver, de alimentar, muitas vezes revestem o espírito da forma humana, mas sem nenhuma beleza. Eles têm características ainda pesadas. Por quê? Porque eles querem assim? Não, porque o perispírito ainda está nessa densidade fluídica dos sentimentos. Então, eles trazem muitos instintos ainda grosseiros e que nem sempre somos capazes de abrandá-los ou modificá-los. E nós precisamos entender que ainda não conhece muito dele, não tem a noção da delicadeza, da benevolência, desses sentimentos que nos trazem harmonia íntima. E nós vamos ver que toda essa força que muitas vezes sai de dentro de nós, ainda é uma força bruta. E é preciso que a gente possa compreender que todos nós estamos vivendo momentos de grande valor, de aprendizagem, quando os nossos instintos, quando Kardec classifica, né, que nós saímos do instinto, do automatismo, passamos pelo instinto até alcançar a inteligência, nós podemos perceber que nós já temos um conhecimento da inteligência, especialmente nós, que somos espíritas, que temos estudado o ser espiritual que nós somos. Então, existem degraus diferentes, como os espíritos trouxeram para nós nesse item do Evangelho. E nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimos diversas dessas que nós estamos convivendo, relacionando aqui na Terra. Então, as condições de um mundo superior, quando nós já estamos isentos de todos os requisitos dos vícios, dos hábitos e também da matéria densa, o que nós ainda carregamos tão forte dentro de nós. Então, o Evangelho nos disse que o corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças, que muitos de nós somos submetidos. Essa doença, elas vão deteriorando, muitas vezes, até a nossa esperança, vão deteriorando as nossas energias, e é preciso que a gente tenha uma predominância da matéria para que nós possamos colocar a matéria no lugar em que nós ainda não conseguimos entender, por isso que ela predomina. Porque no espírito evoluído, essas condições não existem mais. A matéria não tem esse reflexo como nós temos hoje, e nós vamos ver que o Espírito de Verdade aqui nos disse que a necessidade nem a doença ou deterioração que a predominância da matéria provoca. Mais apurados os sentidos, são aptos às percepções. Aqui neste mundo, a grosseria da matéria obsta, a leveza específica do corpo. Então, nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando mais belos, porque a evolução ela acontece no campo dos sentimentos. Os homens vão conservar um olhar diferente, uns traços que serão os traços mais leves, né? Então, a pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já mais adiantado, ele torna rápido o desenvolvimento dos corpos.
e curta ou quase nula a infância, porque a infância ela é um período de adaptação do espírito para que o processo perispiritual possa desenvolver e acoplar na constituição, toda a constituição perispiritual, na modelagem também do corpo físico. Então, a morte, ela, de modo algum, pode acarretar medo, porque ela vai provocar em muitos corações, nós temos visto, a, o choro, a revolta, os horrores da decomposição. Então, no mundo superior ou no mundo mais adiantado, isso não existe. É considerado uma transformação feliz. Então, a morte é vista com outro olhar, mas graças a Deus, nós também já melhoramos, mesmo aqui na Terra. Nós não temos mais aquele olhar denso e grosseiro. E nos mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição, com certeza pela inveja, pelo egoísmo, o que não vai ter lá. Então, por parte deles, é necessário que cada um de nós possamos olhar o outro como irmão, porque aí não há mais guerra, não há disputa, não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual é que vai fazer estabelecer para nós as nossas diferenças entre uma condição e outra. E por isso nós precisamos conquistar uma certa autoridade, para que a gente tenha também que conferir os nossos méritos, nosso esforço. O homem não procura elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, porque nós vamos vencendo o egoísmo, aperfeiçoando-nos. Então, o nosso objetivo é avançar, é galgar uma nova condição espiritual, uma nova categoria, até que nós um dia chegamos a espíritos puros, como Jesus chegou. Jesus, na Terra, ele é o modelo e guia, mas ele passou pela mesma escalada nossa. Ele passou por todas essas caminhadas, mas ele compreendeu que era necessário espiritualizar a sua existência. O objetivo que nós temos é de mudar a nossa condição espiritual. E por isso nós precisamos trabalhar com os nossos sentimentos, porque os sentimentos de um mundo mais elevado é um sentimento mais puro. Ele é um sentimento que gera a gratidão, que vai purificar, que nós não conhecemos mais o ódio. Olha que maravilha! Nós não teremos mais os mesquinhos ciúmes, e nós vamos cada vez mais diminuindo as nossas cobiças e as nossas invejas. Por quê? Porque o amor passa a reinar sobre nós. Então, esses mundos venturosos são os mundos da nossa aspiração, mas temos que passar pelos mundos também de regeneração, para que a gente alcance, na proposta final, esses mundos mais felizes, mais venturosos, onde lá nossos sentimentos já estão sendo trabalhados, engrandecidos e purificados. Nessas moradas, não existe mais o ódio, e nem os ciúmes, nem a inveja, nem o egoísmo, e nem as ilusões que carregamos aqui na Terra. Possui bens, em maior ou menor quantidade, conforme tem adquirido mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se ache nem expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Olha que maravilha! Nós podemos sermos solidários, dividir com o outro, alimentá-los, não termos mais a fome, a miséria moral. E aí, ele vai nos mostrar que nesse item 11, no vosso precisais do mal para sentir o bem,
É o que nós estamos vivendo. Da noite para admirardes a luz, da doença para apreciar a saúde. Naqueles outros, não há necessidade deste contraste. A criança diminui a idade, a infância, ela não precisa de tanto tempo de adaptação, mas, em compensação, prorroga a vida para que o idoso tenha uma vida mais ativa, a longevidade, ela também cresce. E com isso, a beleza vai constituindo dentro de nós uma serenidade. E nós vamos, como espírito, proporcionando para o outro a alegria, porque nós passamos a viver assim. Então, nós vamos ficar livres dessas situações que muitas vezes nos angustiam, que essas ligações são as ligações da vida material. Ou, muitas vezes, pelo contato do mal, nós vamos começando a perceber que em volta de nós não passa mais, não terá mais esse estado espiritual. Então, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. É uma conquista nossa de alçar dar esse voo e que todos nós temos os mesmos direitos, as mesmas facilidades para chegarmos a estes mundos. Cabe a nós realinhar e ressignificar a nossa reencarnação em busca de novos testemunhos, de novos trabalhos que vão nos trazer o bem, a alegria de viver, de amar e de servir. Que Deus nos dê força, amigos, para que a gente possa vencer a nós mesmos, domando as nossas más inclinações, como nos diz Kardec, para que a gente possa ser reconhecido como um espírita cristão e possamos avançar para mundos mais felizes. E assim nós consagramos em nosso coração o desejo de amar o próximo como Jesus nos amou e tem nos amado. Que nessa oportunidade feliz, Jesus possa olhar por todos nós, fortalecendo-nos na fé e na esperança. E pedimos a estes espíritos que ora nos envolve com tanta alegria, para que possamos sentir esse manancial de amor a nos sustentar e que nós possamos receber o passe, água fluidificada, com serenidade, com confiança. E assim, Jesus, que as blandices de seu evangelho, de seu amor, envolva todos os nossos irmãos. Obrigado, Jesus. Que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade alcance a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja.